Olá, meus amigos, tudo bem? Então, dando continuidade à aula anterior, e como eu avisei para vocês no grupo, já é a segunda vez que eu estou gravando essa aula, né? Mas o que importa aí, né, a gente manter a qualidade, o conteúdo, a sequência, né, para que nós não tenhamos prejuízo nenhum, tá? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento do conteúdo e vamos lá, né? Vamos lá. Nós vamos começar abordando aqui a questão do parentesco. Fiz aqui uma metodologia um pouco diferente aqui para nós utilizarmos, né? Essa situação, então, que envolve as pessoas que são integrantes do mesmo grupo familiar, num contexto de ascendência, descendência ou colateralidade. Nós vamos ver isto, né? E algumas coisas que são interessantes para nós, né? A diferenciação entre parentesco e o conceito de família. Pois bem, família é uma modalidade, é uma realidade diferente do parentesco, né? Família, nós temos as modalidades previstas na Constituição, artigo 226, pelo rol aberto, né? Então, nós temos aí, né, a família monoparental, né, a família casamentária, a união estável, que é a família informal, né? Então, isto é família, são as modalidades que nós temos aí como relacionadas no artigo 226, né? E dentro da leitura aberta desse referido dispositivo. E no que toca ao parentesco, nós temos essa relação interna entre os membros da família, tanto o núcleo básico como a família extensa, né? Desses membros nas suas relações entre si, de ascendência, descendência e colateralidade. Nós vamos ver isto, né? E na verdade, até fazendo uma referência, estamos trabalhando por uma dúplice abordagem. A primeira, nós já trabalhamos muito essa questão lá nos impedimentos matrimoniais, porque era interessante saber o que era o parente colateral de segundo grau, né, o irmão, né, e o descendente e o ascendente, né, a pessoa não pode se casar com ascendente nem com descendente em linha reta, né, de maneira infinita. Todos esses conceitos nós já falamos, né? Então, de uma maneira, nós já tratamos deste assunto, só que nós vamos fazer de maneira mais sistematizada, tá? Então, primeira referência é esta, a segunda é a diferença entre família e a diferença entre família e o parentesco, e outra, a questão de que cônjuges ou companheiros não são parentes entre si, né? É uma outra questão interessante, né? A gente não pode confundir também essa situação. Por quê? Cônjuge é uma relação que gera esse estado civil, né, de casado, e também a situação de união estável, né, de companheirismo, né, tá? Que não é o estado civil, também nós já vimos, né, porque é uma situação fática, mas é diferente, né? Claro, os cônjuges eles podem ser parentes entre si, né, dentro daquelas limitações próprias dos rol dos impedimentos, né? Então é uma possibilidade. Porém, eles entre si e por essa relação de cônjuges ou de companheiros não gera parentesco entre si, ok? Vamos lá, vamos passar aqui, vamos lá, a classificação do parentesco. Classificação do parentesco. Bom, o parentesco ele pode ser classificado a partir desse vínculo que diz respeito à natureza, né? Ele pode ser um vínculo natural, ou seja, oriundo do elemento sanguíneo, genético, né? Biológico, né? E lembrando também que o próprio direito já trazia parentes que não tinham ligação sanguínea, né? Que é, por exemplo, os parentes afins, os parentes por afinidade, né? Que, como nós já havíamos brincado, né, os parentes afins são aqueles que nós não estamos afim de ter, mas eles vêm. E eles são aqueles que nós estamos ligados através da nossa esposa, do nosso esposo, do nosso companheiro, da nossa companheira, né? Então, por um lado, quanto à natureza, nós podemos dividir entre natural, que é aquele que é biológico, e os afins, e os socioafetivos, né? Que tem a conotação não pela biologia, mas pelo vínculo socioafetivo de parentalidade, ok? Lembrando que entre essas modalidades de parentesco, essas classificações, não existe hierarquia. Claro,
para alguns efeitos não vai existir, algumas consequências, por exemplo, as limitações para a obrigação alimentar até determinado relação, até determinado grau, para herança, né? Eu presto pensão alimentícia para a sogra, né? Sogro, então depende, então vai ter algumas consequências, mas abstratamente falando, o vínculo biológico de ascendência, né? Pai para filho, biológico, pai para filho, que seja por uma relação socioafetiva, né? Ou por adoção, não tem hierarquia, né? O direito ele faz essa isonomia de tratamentos que decorre de uma dignidade inerente à própria relação em si, desimportando a fonte, né? Se é por origem biológica ou socioafetiva, ok? Daí a segunda maneira de classificar é linhas, que o parentesco ele pode ser classificado com linha reta, né? Vamos lá, né? Que fisicamente, né? Para baixo ou para cima? Para baixo, os filhos, netos, bisnetos. Para cima, né? Pais, avós, bisavós, e aí vai. Então a linha é essa situação de ascendência e descendência entre si, né? E os graus são essa distância entre as linhas, né? Olha, entre o pai e o filho tem uma distância, é um grau, né? Do filho para o neto é outro grau. Então nós podemos classificar por linhas, linha reta ou colateral. Colateral é aquele que não descende entre si, eles não descendem entre si, mas tem um tronco comum, por exemplo, o irmão. Eles não descendem entre si, eu não descendo do meu irmão, da minha irmã, né? Mas nós temos um tronco comum, isso é o parente colateral. Nós vamos ver mais em seguida essas questões aí. Vamos lá. Parentesco quanto à natureza, ele pode ser, o parentesco ele pode ser natural ou civil, né? Olha só, artigo 1593, o parentesco é natural ou civil? Ou seja, vem pela biologia ou vem pelo vínculo civil, conforme a consanguinidade ou outra origem. Então, o parentesco civil é aquele que decorre de outras origens, por exemplo, né? Nós podemos encaixar nesse outra origem aí os vínculos de parentesco socioafetivos, né? Nós podemos também colocar como vínculo civil a adoção, né? Tem um projeto de Estado das Famílias aí que inclui, né, o parentesco resulta da consanguinidade, da socioafetividade ou da afinidade. Os parentes afins são aqueles do cônjuge ou do companheiro que se vinculam a mim, né? Por socioafetividade é aqueles que nós nos vinculamos por esse vínculo socioafetivo, né? Que não tem a biologia determinando, e por causa do fenômeno da desbiologização do direito civil, nós temos essa abertura para essa nova modalidade de vínculo de parentesco. Lembrando que não tem hierarquia, significa que o vínculo biológico não está acima do vínculo socioafetivo. E, igualmente, o vínculo socioafetivo não está com uma hierarquia superior. Todas as modalidades têm igual dignidade, ok? Vamos lá, então. O artigo 1593, então, ele prevê de forma não expressa essa abertura para o vínculo socioafetivo de parentesco, ok? De maneira indireta, né? Certo? Seguindo. As três origens, né? Consanguinidade, socioafetividade ou afinidade, que são as que nós temos aí. Parentesco natural ou consanguíneo, aquele que vem pela natureza, né? Vem pela natureza. E vocês podem ver, né, que essa ideia de filiação, ela é mais voltada à estrutura familiar que nós tínhamos, né, mais tradicional, né? No sentido de que a relação passava necessariamente pela biologia. Embora nós tenhamos aí uma possibilidade de vínculos além do natural, nem por isso este vínculo deixou de ser relevante. Nem por isso se deixou de ser relevante. Como nós vimos, por exemplo, na paternidade alimentar, né? A pessoa tem o código de DNA lá, não vai se eximir de pagar a obrigação alimentar. Ele tem um vínculo natural que lhe vai impor consequências.
Tá? Então ele tem um parentesco que vai gerar, né? Que vai gerar essa situação, por exemplo, da paternidade alimentar, né? Então esse parentesco natural ele é vinculado à origem de sangue, né? Origem de sangue, genética e tudo mais. E aí, né, pessoal, também tem essa questão, tá? Mas, professor, mas pode ter também essa questão de uma pessoa, né? Só fazer uma referência, né? Com relação à questão de um filho que é adotado, né? Ele vai ter uma relação de paternidade, né? Ele vai ser um descendente de primeiro grau em linha reta, descendente, né? Em primeiro grau. E um filho que seja biologicamente falando, ele também é um parente em linha reta de primeiro grau. Para nós, não há nenhuma distinção, né? Não vai gerar nenhuma distinção. Os dois são filhos e ponto. Não existe ele é filho adotado, né? Não, né? Filho e ponto, né? Vocês se lembram? É bom lembrar, né? Que aquele que tem um parentesco, uma filiação por adoção, vai manter os vínculos com a sua família biológica apenas para fins de gerar os impedimentos matrimoniais. Vamos supor que esse adotado queira se vincular com a sua mãe biológica, né, originária, né, se casando com ela, não vai poder, porque a adoção encerra todos os efeitos, né, anteriores que se tinha com a família anterior, exceto para os fins de gerar os impedimentos matrimoniais. Né? Então eu não posso me casar com quem era a minha mãe, né, biologicamente falando, mas para o fim dos impedimentos matrimoniais. Agora, para o resto, é filho e ponto e acabou. Né? Não tem que ficar argumentando muito, né? Então, parentesco civil é aquele que se resulta né, por regular da adoção, né? Por adoção. Aqui nós temos esse movimento que se traz essa ideia da desbiologização da parentalidade, ou seja, que a filiação, né, ela não passa necessariamente pelo elemento biológico e vai gerar os mesmos efeitos. Vamos lá, vamos seguir. Então esse é o parentesco civil, aquele que ele está, por exemplo, outro exemplo, né, quando a pessoa é concebida num contexto de fecundação heteróloga, né? Vocês se lembram, né? Artigo 1597, inciso 5, que fala daquela situação em que a pessoa faz uma reprodução assistida e utiliza material genético diverso, né? Vai usar material genético diverso, mas a paternidade é deles. Eles não vão poder dizer, não, mas eu não sou o pai. Mas é claro que biologicamente falando não, né? Porque eles optaram pela reprodução assistida, né, com fecundação heteróloga, ou seja, com material de pessoa diversa, né? Então, não vai dizer, eu não sou o pai. É claro que é o pai, por força do artigo 1597, inciso 5, né? Que traz essa ideia da paternidade, do vínculo de parentalidade civil, ou seja, por força da lei, ele é sim o pai, né? Então, esse é só para demonstrar, né, que existem outras maneiras de acessar a filiação que não pelo simples elemento sanguíneo, ok? E todos têm uma mesma paridade, o mesmo respeito, uma mesma dignidade perante a lei civil, ok? Vamos lá. Vocês gostaram do meu slide aqui, hein? O parentesco por afinidade, vamos lá. O parentesco por afinidade, como eu havia falado antes, né? É quando nós nos ligamos, nos agregamos ao núcleo familiar do parceiro, ou esposa ou companheiro, tá? Não é só com relação à esposa, mas também com companheiro, companheira, né? Nesse caso, se nós estamos nos ligando com os parentes da nossa esposa, se for em linha reta, quem são os parentes em linha reta? O pai, a mãe dele, o filho. Então, nesse caso, para cima vai ser sogra, sogro, pai da sogra, do sogro, né? Vô da sogra e do sogro. Para baixo, enteado, filho do enteado, e aí vai indo, né? E
Colateralmente, né, nós temos o irmão da esposa, a irmã da esposa, que nesse caso vai ser o cunhado, né? Então, é o parente colateral por afinidade, tá? Vocês estão compreendendo aí os termos, né? Na verdade, nós já tínhamos abordado, né? Aqui nós estamos só dando uma sistematização, uma organização, né? Primeira questão, né? O vínculo por afinidade, ele pressupõe necessariamente que se tenha uma relação matrimonial ou de união estável. Porque se eu não tiver o cônjuge ou a união ou um companheiro numa união estável, eu não tenho o parente, né, para fazer essa relação de parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade, ele pressupõe isso, né? E o detalhe, né, que nós colocamos aqui é que no que diz respeito à afinidade, não há limitação para os ascendentes, descendentes, mas para os colaterais tem. Né? Então, como é que funciona? Como é que funciona? O parentesco por afinidade, ele pega os filhos da esposa, do esposo, portanto enteado, e vai. É linha reta de maneira absoluta. Para cima também, né? Sogro, sogra, aí vai. Para o lado, apenas os irmãos. Os filhos do irmão, não tem. Não tem essa situação de o parentesco por afinidade além dos irmãos. Na linha colateral, fecha nos irmãos, ok? Vamos lá. Seguindo. A figura dos concunhados, né, tecnicamente, não tem parentesco civil. Né? Embora aqui no Brasil, sim, tenha uma proximidade, né, faz parte do ambiente, por óbvio, né? Mas para a lei civil, não. Mais duas considerações aqui que me vêm à mente, tá? São duas considerações interessantes. Primeira, o chamado parentesco religioso, madrinha, padrinho de batismo, de crisma, padrinho de casamento, essas coisas. Para a lei civil não é parentesco. Para a lei civil não é parentesco. O Código Civil não traz, não incorpora esse parentesco que é do universo religioso, ok? Seja lá qual for a religião, tá? A estrutura de parentesco que nós temos no Código Civil é regida por si mesma, não tem uma conexão com os elementos religiosos, né? E outra coisa, o parentesco... Tava faltando, era duas coisas que eu tinha que dizer para vocês. Vamos ver se eu tenho aqui anotado para me... Eram duas coisas. Agora uma segunda coisa eu não tô lembrando. Eu não tô lembrando, mas uma hora eu vou lembrar, tá? Se for realmente importante, eu vou lembrar. Vamos lá. Então, vamos passar os slides, né? Então os concunhados, eles não são parentes tecnicamente, né? A outra coisa que eu ia dizer, né? Que o primeiro é o parentesco religioso, ele não é abraçado pelo Código Civil. E outra coisa, para não gerar confusão, vocês façam o seguinte, tá? Vocês não utilizem como critério aquelas ideias pré-concebidas da prática, né? Ele é meu primo de quarto grau, né? Primo de sexto grau, de oitavo grau. Né? Esqueçam, tá? Para não gerar confusão, olhem apenas para as regras civis. Se vocês quiserem ficar com o olho nas regras civis e outro olho naquilo que vocês têm de... ele é parente, tio, né? Esqueçam, tá? Para as leis civis, vocês vão precisar ter atenção direta aqui. Se vocês terem um olho aqui e lá, vai dar problema, ok? Era a segunda coisa aí que eu ia dizer e eu disse, né? Então, aqui os parentes afins, né? Vocês estão vendo ali? Marido ou companheiro e a mulher companheira. Para cima, sogra, mãe da sogra, avô da sogra. A linha ascendente, né? E é infinita, vocês podem ver, né? Vocês podem ver. E aí, o impedimento também alcança, né? Essa relação, né? E também enteada, filha da enteada, neta da enteada. Ok? Vocês estão vendo, né? Viram pelo desenho aqui, vamos seguir. Ó, uma coisa interessante, né? Que o vínculo
de parentesco, como nós vimos, né, eles têm uma dignidade idêntica entre si. Porém, para efeitos, muitas diferenças vão existir, muitas consequências vão existir. Ah, vai dizer assim, mas o parente colateral de 8º grau, ele não é mais parente? Não, não e ponto. Né? Prestar alimentos para a sogra, que é parente afim? Não, né? Então, tem várias situações que vão estar limitadas. Como é que funciona para as regras do direito eleitoral para a pessoa poder se candidatar? Se tem vínculo ou não? Vai ter aquele limite que está fixado na lei, tá? Então, as consequências vão ser diversas dependendo do parentesco, mas a dignidade imanente do parentesco, né, é igual, né? Questão de proximidade também, né? Porque muitos vínculos de parentesco vai presumir uma proximidade maior, né? Então, classificação quanto às linhas. A noção de linha vem de linhagem, né? E a linhagem, então, né? Ó, parênteses, linha reta e colateral. O que é a linha reta? A linha reta é quando se tem uma relação de descendência entre si, ascendente e descendente. Linha reta, então nós temos a relação de ascendência e descendência entre si. Não importa se é de primeiro grau, de segundo, não, mas é uma situação de ascendência e descendência. E o parente colateral não tem uma linha de ascendência e descendência entre si, mas tem um tronco comum. Tem o tronco comum, e daí tem o irmão e o outro irmão, né? O sobrinho e o tio, os primos, né? Então eles são parentes colaterais. Por que são colaterais? Porque eles têm um tronco comum e eles não descendem entre si, ok? Então a linha reta, né? Aí, 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Tá? E a linha reta de descendentes entre descendentes não tem limitação de grau. Neto, bisneto, tataraneto, tataraneto, entendem? Não tem limitação, tá? Não importa o número de graus, né? Claro, né? Dentro das linhas, né, nós temos os graus, né? O parente em linha reta em primeiro grau é pai em relação ao filho. Agora, em segundo grau, é avô em relação a neto. Em terceiro grau, bisavô em relação a bisneto. Então, essa linha em linha reta, né, que é infinita, não tem limitação, né, e vai ter essa diferenciação entre graus, tá? Lembrando, por exemplo, isso para fins sucessórios é muito interessante, porque uma linha exclui a outra. Se tiver um parente de primeiro grau, vai excluir os próximos, do próximo grau, da próxima linha, né? Do próximo grau nesta mesma linha, né? Vamos lá. Então, o parentesco em linha reta é infinito, ele vai nessa sucessividade, né? Filho, neto, vai seguir esse liame genético ou civil, né? Pode ser, vamos supor, né? Pai, filho, daí vai o pai. Nessa relação, uma relação natural, mas aqui do pai para com relação ao avô, pode ser uma situação civil, né? Uma adoção. Não vai ter nenhuma diferença, né? Vai ser parente em linha reta, conforme o grau vai ser classificado, né, com essa questão também, né? O parentesco por afinidade também tem essa diferença entre os graus, né? Ó, linha reta ascendente, pai, avô, bisavô e pra cima, né? Linha reta descendente, filho, neto, bisneto e vai. Agora em linha reta, em linha colateral, eles são provenientes do mesmo tronco, mas eles não descendem entre si, né? Não tem ligação entre si. Está lá no artigo 1592. Eles têm uma relação de horizontalidade, vocês podem ver, né? Enquanto o parentesco em linha reta tem uma verticalidade, no parentesco em linha colateral nós temos uma horizontalidade. Eu olho para o lado, eu não olho para cima, eu olho para o lado. Quem é que está do meu lado? É o irmão, é o tio, é o sobrinho, né? E aí vai, né? Então essa questão aí, né, do parente colateral, né,
ela vai para o lado. Ela não vai. Por que para o lado? Porque entre eu e a minha irmã tem um tronco comum, certo? Entre eu e meu sobrinho tem um tronco comum. O que nos une é o tronco comum. E também nos parentes afins, que são aqueles ligados com os parentes do cônjuge, né? Também nós temos o parente colateral, que é o irmão da esposa, o irmão do esposo, né? Ou do companheiro, ou da companheira. Então eu olho para o lado e eu vejo então o irmão da companheira, o irmão da esposa, né? E o que ele tem de relação com a esposa? Ele também tem um tronco comum que o une. E por causa desse tronco comum, esse parentesco é colateral. Ok? Ó, então, o parentesco da lei civil tinha uma limitação no Código Civil de 16 até o 6º grau. Agora nós temos a limitação até o 4º grau. Até o 4º grau. Então, os colaterais são limitados até o 4º grau. Mas vamos lá, né? Olha só. Artigo 1839. De onde é que vem esse artigo? Do direito sucessório, né? Se não houver cônjuge sobrevivente, se não tiver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, são chamados a suceder os colaterais até 4º grau. Colaterais até 4º grau. Ou seja, numa situação de herança, não tem ascendente, não tem descendente. Então, vou passar para quem? Eu vou para os colaterais, desde que também não tenha o cônjuge, né? Então, vocês podem ver, né? Para o direito sucessório, qual é o limite de parentesco? Colaterais de 4º grau. Para fins de obrigação alimentar. Para fins de obrigação alimentar, é o parentesco colateral de 2º grau. Quem é o parentesco colateral de 2º grau? Está lá no desenho ali embaixo, né? Irmã, irmão. E para a restrição ao casamento, nós temos os parentes colaterais de 3º grau. 3º grau. Colateral, né? E qual é essa relação, vocês se lembram? Se eu tivesse aqui, eu tô com impulso aqui de perguntar para vocês, né? Fazer a pergunta, né? Qual é o parente colateral de 3º grau? É a relação tio-sobrinho, né? E nesse... é o casamento avuncular, né? Então, nessa relação tio-sobrinho, é possível se haver o casamento desde que atendido as regras aí do Decreto-Lei 3.200, que prevê, né, por questão de saúde, exames e tal, e permite, ok? Então, o que nós temos aqui? Olha ali o desenho, né? Entre eu e a irmã, vocês estão vendo o desenho ali, né? Olhem o desenho. Entre eu e a irmã, não tem uma linha entre nós dois. A nossa linha de ligação, né, passa pelo ascendente, pelo pai. Então, entre eu e o pai, uma linha. E, portanto, 1 grau. Até o parente de primeiro... aliás, até esse ascendente, eu contei uma linha. E do ascendente até a irmã, o irmão, outra linha. Então, nós temos parente colateral de 2º grau. O irmão, a irmã, sempre serão parentes colaterais de 2º grau. Não existe parente colateral de 1º grau. Por quê? Por uma questão lógica, até o tronco comum sempre eu vou subir pelo menos 1. Se eu subir 1, o próximo vínculo que tem, obviamente, vai ser da irmã. Se eu subir, né, se eu subir para cima, olha, se eu subir, né, nessa linha ascendente, eu vou encontrar um parente em linha reta e não em linha colateral. Então, obviamente, eu vou ter que puxar para o lado, puxar para o lado. E nesse puxar para o lado eu encontro a irmã. Né? E aí nós temos o parente colateral de 2º grau. Então, para obrigação alimentar, eu posso cobrar de quem? Apenas do irmão e da irmã. A obrigação alimentar vincula apenas o parente colateral de 2º grau, irmão. Né? Herança até 4º grau. Quem é o parente colateral de 4º grau? A gente já vai ver. Para se casar, é o parente colateral de 3º grau. O que é 3º grau? É só descer um risquinho ali abaixo da irmã, né? Vocês estão vendo o desenho? Desce mais um risquinho ali. Quem é que está ali abaixo da irmã? É a relação tio-sobrinho. Tio-sobrinho. Então, portanto, o casamento entre tio-sobrinho tem impedimento, salvo com uma autorização médica, conforme o Decreto-Lei 3.200. Ok? Então, 2º grau é restrição
Colateral de segundo grau, restrição para a obrigação alimentar. Terceiro grau, impedimento para casar. Quarto grau é o limite para o direito sucessório. Aqui o desenho. Agora o bicho pega para a gente compreender as duas possibilidades de parente colateral de quarto grau, né? Olha só. Quem é o parente colateral de quarto grau? Se o parente colateral de terceiro grau era a relação tio-sobrinho, o parente colateral de quarto grau é o primo. Olha só, vamos lá para o desenho. Entre eu e o pai, 1 grau. Entre o pai e o avô, 2 graus. Então, o tronco comum é o avô. Desce para o tio, o meu tio. O meu tio é o parente colateral de terceiro grau, a relação tio-sobrinho. Desce mais 1, então é o primo. O primo é o parente colateral de quarto grau. Vocês compreenderam? Agora o bisavô ali, né? Quando a gente sobe até o bisavô. Eu para o pai, 1 grau. O pai para o avô, segundo grau. Avô para o bisavô, terceiro grau. Desce o colateral, que é o tronco comum, é o tio-avô, que é o irmão do vô. O irmão do vô é o tio-avô, né? E é o sobrinho neto, né? Nessa situação do irmão do avô, né? O sobrinho neto. É o sobrinho neto. Por que é sobrinho? Porque exatamente tem essa relação colateral, né? Sobrinho neto. E o tio-avô. Nesse caso, então, é o parente colateral de quarto grau. Aqui estão os limites de herança. Até qual se busca a herança? Se pode suceder, né? É na relação sobrinho-neto e tio-avô e na relação de primo. Esse é o limite, né? Ah, professor, qual a importância de saber isso? Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu em uma audiência que eu estava atuando, né? Se levantou a questão, a parte contrária disse, olha, nós tínhamos uma testemunha, que era prima, né? E a advogada da parte contrária disse, olha, doutora, não dá para ouvir essa testemunha porque é primo. Eu disse, não tem impedimento. Por quê? Para se ouvir como testemunha. Por quê? Porque o impedimento para ser testemunha é o colateral de terceiro grau, a relação tio-sobrinho. Então é possível sim ser testemunha. Então nós temos uma implicação prática muito grande do conhecimento do parentesco, né? Classificação quanto aos graus, né? Esse é o critério aí dos números de gerações, que são essas sequenciazinhas que nós estamos vendo, né? A diferença de se buscar, né? A ligação de um parente até o próximo, aquele que é mais próximo. E aí, nessa situação, nós temos uma geração, um grau, né? E vai se buscar, por exemplo, né? Até quem eu vou encontrar é o avô. Então, eu vou subir até ele e quantas linhas forem, vai ser quantos os graus tiverem. Nessa parte nós também abordamos. Outra coisa que nós falamos também, né, é a persistência, falamos até em tom de brincadeira, né? Claro, de brincadeira, bem bom humor, né? Que sogra para sempre. Por quê? Porque existe a persistência do parentesco por afinidade na linha reta após a dissolução do casamento ou da união estável. Então, os efeitos do parentesco por afinidade vão permanecer mesmo com eventual divórcio ou dissolução de união estável. Tem o divórcio, tem a dissolução de união estável, esse vínculo com os parentes em linha reta por afinidade, sogro, sogra, avô de sogro e sogra, enteado, filho de enteado, esses não vão ser extintos. Tá aí, né? Artigo 1595, parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou união estável. Para cima ou para baixo, né? O enteado, né? Não vai permanecer, tá? Vai permanecer esse parentesco, certo? Até para fins de impedimento, né? Matrimonial, né? Certo? Aqui nós temos as referências aqui no Estatuto das Famílias, né? Cada cônjuge convente é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Parentesco por afinidade limite seus ascendentes, descendentes e aos irmãos do cônjuge ou convivente, que é o colateral de segundo grau, né? Por afinidade. A afinidade se extingue com a dissolução do casamento, exceto para fins de impedimento à formação da entidade familiar. Então está dizendo também aqui, essa é a redação do Estatuto das Famílias, né? Que extingue esse parentesco
mantendo apenas para fins de impedimento a formação da entidade familiar ou parentesco em questão. Restrição ao parentesco, vamos lá, que decorre do parentesco. O que acontece, meus amigos? O parentesco ele encerra relações de intimidade, de proximidade, e que muitas vezes podem ensejar dúvidas da pureza de intenção, por exemplo, de eu, prefeito, colocar um filho, né, num cargo de confiança e tal. Né? Para aí, né? Para aí. Ou outras situações, né? Outras situações, por exemplo, você testemunha. Né? Eu tenho um processo, vou colocar o meu filho como testemunha para o meu favor. Testemunha, não tem isenção de ânimo, né? Então, para evitar favorecimentos, né? Até para evitar trazer à tona relações de intimidade, enfim, nós temos algumas restrições legais. O que acontece? Eu vou fazer uma passagem rápida, por quê? Porque vocês tratam de muitas dessas questões no campo específico. Tá? Então aqui nós vamos apenas fazer uma lembrança para compreender a relevância dessas restrições aí, ok? Né? Olha só, proibição de o ascendente adotar o descendente. Em linha reta, as proibições decorrentes do parentesco em linha reta. Um ascendente não pode adotar o seu descendente. Avô não pode adotar neto. Eu sei que vocês têm o trabalho sobre adoção e vocês também sabem que existem exceções na jurisprudência, né, que permitem, aí, numa situação muito peculiar, a adoção de neto por filho. Mas, para não evitar uma confusão psicológica, de regra não há. Né? Mesmo que tenha uma exceção, a exceção afirma que existe uma regra. Okay? Vedação de casamento entre si, em linha reta não dá para casar, né? Eu não posso casar com mãe, pai, avô, vó, não dá, né? Tem esse impedimento. A CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, né, o artigo 801 e também o CPC colocam, né, a atuação do juiz ou até da testemunha, colocando limitações quanto a isso. Além, né, o juiz dar-se-á por suspeito em relação à pessoa dos litigantes por parentesco, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil. Até o terceiro grau civil, relação tio-sobrinho. Né? Ali, ó, artigo 144, inciso 3º, o juiz será impedido quando tiver um defensor, advogado, membro do Ministério Público, companheiro, cônjuge ou qualquer parente, para vocês verem a diferença, né? Cônjuge e companheiro é diferente de parente, são situações diferentes, né? E a limitação ali até o colateral em terceiro grau, inclusive, certo? Então vocês podem ver, né, essas implicações de parentesco. Como disse para vocês já têm uma profundidade grande no que diz respeito a essas questões que abordaram em disciplinas, ou vão abordar em disciplinas diferentes. Como, por exemplo, o artigo 496, que eu conheço o professor que explicou isso aqui para vocês, né, que é da disciplina de contratos. É anulável a venda de ascendente a descendente. Então é uma restrição decorrente do parentesco. Se tiver um contrato de compra e venda tendo ascendente para descendente, essa situação é anulável, se não tiver a anuência do cônjuge e dos demais descendentes. Né? Agora, restrições no âmbito colateral. Não podem adotar os irmãos entre si. Um irmão não pode adotar outro. Né? Tem essa vedação também, né? Passando. Casamento entre colaterais, não pode casar com colateral de segundo grau, portanto, irmão, e também os colaterais de terceiro grau, com aquela questão, né, de que o casamento avuncular é permitido se houver uma manifestação médica habilitando isto, ok? Restrições decorrentes da natureza do parentesco, né, nós podemos ver outras situações decorrentes de outras legislações aí, né? Por exemplo, vocês se lembram? Acho que não, né? Do contrato de locação. O contrato de locação tinha uma possibilidade da ação de despejo na locação imobiliária residencial para uso próprio. Locação para ação de despejo para uso próprio. Por exemplo, o proprietário, o locador, precisa retomar o bem para morar, porque perdeu onde estava e ele precisa do imóvel. Então ele pode pedir o despejo para uso próprio. E para isso também servem os descendentes. E aqui essa jurisprudência aqui, né, um recurso especial, STJ, portanto,
colocando também que os afins, né, por exemplo, a sogra, né, se a sogra tem necessidade, é possível ter essa proteção também para ela na hipótese de ação de despejo para uso próprio. Tá? Uso próprio na modalidade dos parentes que são próximos, né? Ok? O parentesco por afinidade, né? Cunhado, enteado, sogro e sogra, não tem obrigação alimentar, como nós vimos, né? Outras questões, vamos ver aqui, mais algumas restrições. Súmula vinculante 13, a conhecida súmula que veda o nepotismo, nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, que tem o tronco comum, ou por afinidade, que são os parentes do cônjuge, até o terceiro grau. Até o terceiro grau, né? Em relação ao tio sobrinho. E nessa situação colocar ali um cargo de direção, chefia, assessoramento, cargo de confiança e tal, não pode. Tem essa vedação, né? Outra aqui, agora no âmbito eleitoral, a súmula 6 do TSE, né? São inelegíveis. Ó, a época eleitoral aí, né? Vocês podem usar aí, né? Usem com bem entender, né? Para os raciocínios, né? São inelegíveis para o cargo do chefe executivo, o cônjuge e os parentes, indicado no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, salvo se este for reelegível, tiver falecido, renunciado ou afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Então tem que ter esse período de 6 meses, daí pode, se a pessoa se afastar, daí pode. O cônjuge e os parentes que estão no parágrafo 7º. Quem são esses parentes? Os consanguíneos ou afins até o segundo grau. Ou por adoção, para ver, o legislador estava começando a entender que a adoção gera efeitos iguais, né? Por exemplo, dizer assim, filho, é filho, não importa se é adoção. Mas o legislador ainda fez questão de fazer essa intensidade, né? De dizer que é igual, é a mesma coisa também, né? Então, até o segundo grau. Parente colateral em segundo grau, aliás, parente colateral, parente em linha reta, né? De segundo grau, né? Perdão, estava fazendo a bagunça. Parente colateral de segundo grau é o irmão, né? O irmão. Então, o irmão do atual prefeito, né? Essas coisas, né? O filho, né? Consanguíneos, afins até o segundo grau, né? Aí tem essas restrições aí, ok? Vamos lá, e para fechar, né? Essa questão da adoção, como nós vimos, tem uma equiparação constitucional, tem isonomia, e a verdade biológica, a verdade socioafetiva, é a verdade que decorre da adoção, é uma verdade abarcada pelo direito com a tutela de igual dignidade. Em resumo, aí nós temos aí os parentescos, né? Olha lá, onde está eu ali, né? Então, o filho, aqui tem todas, quem é quem, né? Quem é quem? O neto é o neto era parente colateral na linha reta, né? Parente em linha reta de segundo grau. E assim vai indo, né? Todos aqui que vocês precisam identificar para fins de aplicar efeitos, né? Tá aí, né? E depois a sequência com a classificação resumida para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E assim nós encerramos o conteúdo sobre parentesco. E até a próxima.